Olá, meu pessoal do Fundamental 3, né? Do terceiro ano. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a preservação do solo e o ser humano, certo? Nós já usamos aquele cartaz lá atrás que eu vou explicar a vocês de novo. Aquele cartaz é muito importante. O ser humano e o solo. O solo é importante para os seres vivos, incluindo o ser humano. É do solo que o ser humano obtém muitos alimentos que consumimos por meio do cultivo de vegetais e da criação de animais. Do solo, nós também extraímos minerais utilizados na fabricação de diversos produtos. Ao utilizar o solo, geralmente o ser humano modifica. Entre essas modificações, podemos citar a construção de casas, ruas, estradas e a instalação de torre de transmissão de energia elétrica. Você se lembra quando a gente falou aqui, o solo é essencial ao ambiente e aos seres vivos? Eu expliquei tudo isso aqui, mas isso aqui também é importante para a aula de hoje também. A importância. O solo pode ser utilizado pelo ser humano para construção de moradias, que é o que nós vamos falar agora, extração de matérias-primas, criação de animais. Também o ser humano faz no solo, ele cultiva, técnica de cultivo de aração, adubação, irrigação e drenagem. Aqui foi as características do solo. O solo apresenta diferentes características, como cor, textura e impermeabilidade. Depois vou falar aqui da formação. Para que a gente possa ter o que comer, o que vestir e aonde morar, nós temos que preservar o solo. Se nós não preservarmos o solo, nós não vamos ter nada disso. Como assim, tia Naná? Como assim que a gente não vai ter nada? Veja só. Onde é construída a nossa casa? No solo. Da onde é que vem o feijão, o arroz, o açúcar? Do solo. Primeiro a gente planta, para depois colher, para depois chegar na nossa, para passar pela fábrica, para então chegar na nossa casa. Não é isso? Para a gente ter a carne, o frango, o ovo, nós precisamos do solo. Como assim? Ora, os animais comem o capim, que está no solo. Depois que os animais comem capim, eles engordam. Depois que eles engordam, eles vão para o frigorífico. Muitas fazendas de gado aí, certo? Então, se a gente fizer só queimada, só jogar lixo, só ficar deixando o solo sem nenhum tipo de adubação, o solo vai ficar fraco. E se ele ficar fraco, ele não vai dar mais o nosso feijão, o nosso arroz, a nossa farinha, as nossas verdurinhas que a gente ama, não é isso? Então, o ser humano, ele precisa do solo para a construção de moradias. Todo mundo tem uma casa, quase todo mundo. Tem pessoas que não têm casa, não é isso? Extração de matéria-prima. O que é matéria-prima? Ora, o que é matéria-prima? É tudo aquilo que vem do solo e que a gente usa. E também tem os minerais, como o ouro, o bronze, a prata, que é vendido por muito dinheiro. Não é isso? Que no nosso Brasil tem. Criação de animais. Nós temos várias criações de animais. Nós temos gado, que é a vaca e o boi. Nós temos galinha. Nós temos burrinhos, que também são criados no interior, nas grandes fazendas também. Nós temos fazendas de peru. Nós temos fazenda de galinha, de peru, de pato. E para a gente ter isso, tem que ter duas coisas importantes. O solo e a água. Porque se a gente tiver só o solo e não tiver água, a gente também não vai ter a nossa comida. Porque os animais também precisam de muita
água, certo? Eu estou na página 54 do nosso livro, O Ser Humano e o Solo. Nessa mesma página tem uma atividade. Você vai ver uma cidade onde você vai ter que colocar cada resposta certa. Você vai ler com atenção na página 54 e você vai ver o que é isso aqui. Isso aqui que eu falei. O que é isso aqui? Aí você vai ver. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, é só me chamar no Zap. No outro lado tem um monte de casinhas também, olha. Tem um monte de casinhas. Então, você vai ver o que é isso aí. E você vai botar o nome. Aqui, onde tem essa grande pista, tem uma grande rodovia, você vai dizer o que é isso. Certo? Agora nós vamos para a página 55. Na página 55, o ser humano também faz construções no interior do solo, como um sistema de esgoto que passa por baixo das cidades. Escreva os itens do quadro no local correto da imagem. Aí tem extração de materiais, transmissão de energia elétrica, criação de animais, construção de estradas, cultivo de plantas e construção de residências. Temos que dar importância a tudo que tem na natureza. A tudo, tia Naná, a tudo. Porque o homem e a natureza têm que andar junto. Se eles têm que se completar e não se dividir, nem a natureza, o homem não pode usar a natureza demais, nem a natureza ficar só esperando. A natureza nos dá tudo que a gente precisa. É só saber plantar, cultivar e você vai ter muitas coisas. Se você puder na sua casa, se você quiser aprender como fazer uma muda, você começa a olhar como a mamãe faz, cultiva as plantinhas dela. Você vai aprender muito. Mas é só uma plantinha, dona Ana, mas é daquele jeito que começa. Primeiro você bota areia, depois você bota a plantinha, depois você bota mais terra, depois você tem que olhar, você tem que aguar. Se nascer uma erva daninha, que é outras plantinhas que tem por cima, você tem que tirar, certo? Você tem que tirar e tá aguando sempre para ver ela crescer. O ser humano, ele precisa do solo para tudo mesmo, viu? A gente está aqui para fazer o melhor e temos que cuidar da natureza para que ela dure por muitos e muitos anos. Mas, tia Naná, por que a senhora quer que a natureza dure por muitos e muitos anos? Olha, ela tem que durar por muitos e muitos anos porque vocês ainda são crianças e eu quero que quando vocês estiverem grandes, adultos ou até velhinhos, vocês ainda tenham tudo que comer, tudo que plantar. As tecnologias também estão aí para ajudar o homem, a tecnologia. Mas o homem, além da tecnologia, ele tem que saber plantar, ele tem que saber cuidar. Então, quando a gente pede para não fazer queimada, o que é queimada? É quando faz uma grande plantação e depois tira e queima aquele restinho que ficou, que é para fazer outra plantação. Não, a gente... depois que tirar as plantinhas, a gente tem que deixar a terra descansar um pouco, para então fazer outra plantação. Ok? Hoje a nossa aula foi sobre o ser humano e o solo, a página 54 e a página 55. Ok, pessoal do terceiro ano? Qualquer dúvida, eu estou no Zap. E aqui é a formação do solo. Quando tem uma rocha, a água cai. Quando a água cai, vem o resto de animais e o resto de plantas e vai formando, o adubando, até que essa mesma rocha, já depois de adubada, começa a nascer uma plantinha. Certo? Então, tudo isso aqui, que a senhora já mostrou esse cartaz. Já sim, mas esse cartaz, ele faz toda parte do nosso processo e do nosso assunto sobre o solo. Então, se você vê ele mais de uma vez nas nossas aulas, é só para vocês terem saber a importância e a característica do solo. Lembra? O solo pode ser utilizado pelo ser humano. É isso que a gente está vendo aqui. Construção de moradias, extração de matérias-primas e criação de animais.
também cultivo de plantas. Depois vamos ver técnicas de cultivo, aração, adubação, irrigação e drenagem. Quer dizer, nós vamos ver esse cartaz mais vezes, certo? Beijo, beijo e saudade de vocês.